E eu quero que os irmãos, através do Espírito Santo do Senhor, coloquem no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, em alguns versículos. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e o congregaram de Sicó, que está em Judá, e o acampamento, e acamparam-se entre Socó e Zeca, no termo de Dano. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor falou muito dias comigo através dessa palavra. E hoje pela manhã, durante o dia, não foi diferente. Eu falei, Senhor, logo eu. Sim, é você mesmo. E ele titulou essa pregação de hoje. Amém. Não fui eu, mas o Senhor. Que ele fala sobre resgatando a fé. Resgate. Temos que resgatar algo que está dentro de nós. A semente está dentro. Ela foi plantada pelo Espírito Santo. Mas para resgatar eu preciso tratar com esse resgate. Eu preciso semeá-lo. E como que eu vou semear esta fé, esta semente? Uma palavra do Senhor, aprendendo nele, aprendendo dele, vivendo essas histórias para entendimento dele e pela glória dele. E assim, meus irmãos, eu tenho que trazer um contexto para você de como que estava aquela nação. Guerra, era um momento de desafio. É diferente do dia de hoje? Está fácil? Meus irmãos, hoje, no dia a dia de hoje, nós temos uma guerra constante. Não é física, mas espiritual. Tudo nos atrapalha de tirar da presença do Senhor e deixarmos de semear, de deixarmos de depositar algo daquilo que o Espírito Santo pôs dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! E é uma palavra de resgate. Como vivia aquele povo ali, como eles estavam preparados para aquela batalha. Se eu falar para os irmãos que eles estavam olhando para o próximo, para os lados, para o outro, mas não estavam olhando para o Senhor. Por isso que o Senhor me colocou nessa mensagem. Resgatando a fé. Aleluia. Que no decorrer dessa mensagem possamos colocar essa mensagem nos nossos corações, depositá-la. E no momento de dificuldade, no dia a dia, pense nela. Aleluia. E eu vou contextualizar com os irmãos. Primeiramente, como que estava aquela nação? A nação tinha um dono. E existe um dono. E esse dono é Deus. Aleluia. Mas o povo não queria mais que Deus lutasse suas guerras. Samuel capítulo 8, capítulo 7 e capítulo 8 vai falar sobre as guerras que o Senhor fez. Samuel orava ao Senhor. O povo intercedia ali, por favor, ore por nós, que a peleja é grande. Você já imaginou vir um grande exército de filisteus contra aquela nação que não tinha nenhum líder, nenhum preparo, nenhuma situação de como confrontar aquele povo? Mas Samuel ia lá, orava. Olha o valor da oração. Samuel continuava orando por aquela nação.
E ele orava e o Senhor ouvia. O Senhor só ouvia Samuel, não ouve a qualquer um. E assim, aquela nação se viu em perigo, e aí Samuel é clamado a orar ao Senhor. Cadê a fé do povo? Estava no homem, Samuel, interceder. Mas Samuel não fazia desculpa, não dava desculpa. Mas pare, eu vou orar ao Senhor. Mas começa a fazer um trabalho de santificação. Tira tudo que não presta do seu meio. Raspa tudo para fora. Se entregue ao Senhor. Meus irmãos, e ali, quando ele orava ao Senhor, o grande exército percebeu. E o exército que afrontava ali a Israel eram os filisteus. E os filisteus foram contra Israel na batalha sem nenhuma guarnição. Mas quem lutou por Israel? Foi Deus. Deus lutou. Deus proveu aquele dia. Na hora que Samuel orava e apresentava o holocausto, começou a guerra. Mas o Senhor ali operou. Livrou aquele povo, renovou as suas forças, renovou a sua fé. Crê em mim, eu vou desbar. Aleluia, glória. Depois daquela batalha, os filisteus temeram o Senhor, porque não tinha como Israel vencê-los. Mas o Senhor lutou, jogou raios dos céus, trovões. Aquele povo começou a sair correndo com medo do grande poder do Senhor. Afastou aquela nação que ia de encontro a Israel. Veja só o poder do Senhor. E mais uma vez Israel foi vitorioso. E o inimigo foi derrotado e temeu ao Senhor. Já tinha essa situação. Os filisteus tinham medo da ação do Deus de Israel. Mas aí o povo não ficou satisfeito e pediu um rei. Queremos ser igual a outras nações. Não queremos ser igual. Queremos ser diferente. Queremos ter um líder. Queremos alguém nos representando. Queremos alguém lutando por nós. Novamente procuraram Samuel. Samuel até ficou triste. Mas o Senhor falou para ele: não te acalma, o problema é comigo, não é com você não. Aleluia. O problema é comigo. Não é você não tem nada. Você está fazendo o seu trabalho. Você está fazendo as suas ações corretas. Você está andando comigo. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Deus. Mas o povo não quer. E o Senhor aprovou ali, né, pediu a Samuel a ungir Saúl, rei. O povo ainda ficou meio cismado, mas o Senhor deu ali Saúl, aprovou ali o homem. E Saúl foi ungido por Samuel e foi dado, né, ao povo. E o povo começou a ter um rei, a ter alguém ali que o representasse. Mas tinha muitas condições para poder ser um rei ali. E o povo aceitou todas elas, sem questionar. Tinha que dar seus filhos, tinha que dar o dízimo, tinha que dar a oferta, tinha que servir na casa de Saúl. Se ele quisesse pegar algum animal, era para dar, não era para tomar. Sim, nós queremos assim, nessa condição. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas o povo
queria o rei e o Senhor deu. O Senhor abandonou? Não. O Senhor não é homem de duas palavras. O Senhor ainda continuou servindo aquele povo. É tanto que ele ungiu com o seu Espírito Santo a Saul. E teve um momento ali de fé. Os amonitas, eles começaram a perseguir de novo a nação. Não eram os filisteus, os amonitas. E aí chegou uma notícia de um levante contra Israel. Bom, se vocês querem me servir, arranca o olho. E aí vocês vão me servir como servos. E isso aqui foi notícia em todo Israel, a afronta dos amonitas. Mas sabe uma coisa? Quando o Espírito Santo de Deus está num homem ou numa mulher, ele não baixa a cabeça e aceita aquela condição. Se verdadeiramente servimos ao Senhor, nós não aceitamos essa condição. Mas o povo estava temendo. E aí chega a notícia a quem? A Saul. E quem estava dentro dele? O Espírito Santo de Deus. Ele se revoltou com aquela notícia. Ele não aceitou aquela notícia. Despedaçou 2 bois. E assim, ó, entrega a cada família, entrega em cada região de Israel um pedaço desses 2 bois. Quem não vier a lutar comigo, vai ser assim, ó, os seus animais despedaçados pelo inimigo. Ficaram? Não ficaram. Correram? Não correram. Se uniram a Saul e foram vitoriosos para a glória do Senhor, nosso Deus. Veja aí o que a fé de um homem promoveu ali. Mas foi assim o tempo todo? Não foi. E aí, irmão, vem um grande problema nas nossas vidas. Quando achamos que tem muito poder. Quando achamos que estamos agora num lugar de ter autoridade, sermos melhor que Deus. Porque o povo me escolheu. Eu sou autoridade sobre essa terra. E aí Saul, como lembramos nas histórias, ele começou a perder a presença do Senhor. E o que mais pode nos agravar nesses dias de hoje é quando perdemos a presença do Espírito Santo, quando perdemos o amor de Jesus e quando perdemos a presença de Deus nas nossas vidas. E assim Saul começou a lutar, fazer guerras sem Deus. E começou a perder homens, mas ganhou muitas batalhas. Ganhou bastante batalhas. Com a grande força do seu braço. Mas cadê Deus? Mas Deus, como é misericordioso, e não acreditava que o povo perderia sua presença, falou para Samuel: volte lá, vai lá em Saul e vai ter mais uma oportunidade. Unja ele novamente. Ele vai ser novamente rei em Israel. Porque eu vou lutar com ele. E ele começou as guerras pelo Senhor, foi ungido novamente, venceu algumas batalhas,
Mas teve uma batalha que o Senhor mandou ele executar à risca. Não podem deixar de fazer isso. Verdade, Aleluia. Glória. Se deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, a consequência pior para nossas vidas é a falta do Senhor. Se tivermos o Senhor nas nossas vidas, conseguimos lutar contra as adversidades, dificuldades. Eu me lembro nessa semana que já tem 2 semanas que eu estou num desafio, um problema, e eu disse, Senhor, na quarta-feira, pastor, Senhor, e eu olhei ao Senhor e disse, Senhor, me dê misericórdia hoje, deixa eu te glorificar no final do dia. Coisa que eu demorei uma semana para resolver. Quando eu cheguei na empresa, ainda fui para Brasília, quando eu cheguei na empresa, foi 20 minutos. O Senhor me deu a solução. Como pode o Senhor agir de forma diferente? O Senhor sim faz a diferença nas nossas vidas, meus irmãos. Se tivermos fé, se acreditarmos que o Senhor faz a diferença. Foi por isso que ele trabalhou muito comigo sobre essa referência. E Saul fez diferente, irmãos. Não obedeceu. O povo, irmãos, o povo também agora, né? O povo entrou no pacote. Saul foi desobediente e o povo também, os seus guerreiros. Porque antes da batalha foi comunicado o que seria que ia acontecer. Vamos fazer conforme o Senhor mandou. Mas agora entrou Saul e o povo. Ambos concordaram. Seus guerreiros concordaram em não obedecer ao Senhor. E ele aceitou para agradar o povo. Viver de aparência. Viver dizendo que serve a Deus e não serve. Esse é o cuidado que temos que ter. Mas o Senhor ficou tão furioso que Samuel foi alertado por ele. Mais uma vez, Saul não me obedece. Eu vou escolher outro. E aí, chegamos aqui nessa situação. O Senhor escolhe o outro. Ele escolhe o outro para ser ungido dele. Escolhe o outro para depositar o seu Espírito Santo. Escolhe o outro para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Mas a nação estava sem fé, estava desacreditada, não a confiava mais. Porque o seu maior exemplo, seu rei, também não fazia conforme o Senhor mandava. Então veio Samuel e se vingou, matando aquele rei Agag, que foi o que ele tinha deixado vivo, e não era para deixar ninguém vivo, e todos os animais. Então o melhor daquela terra cresceu aos olhos de Israel, e eles tomaram, e o Senhor não era para pegar nada. Guardar nada, não quero que vocês peguem nada daí, não se contaminem. Mas o povo e o rei se acharam na situação de ser melhor, de pegar o melhor. Mas Samuel executou aquele homem, porque não obedeceram ao Senhor, e ele foi lá e fez cumprir a palavra do Senhor. Mas não é fácil, irmão, trabalhar com fé, trabalhar com o ânimo de alguém, de levantar uma pessoa. Não é fácil. E os inimigos de Israel entendiam exatamente isso.
Enquanto estiveres ali perdendo a presença do Senhor, deixando a oportunidade, deixando o momento, deixando de ir à igreja, deixando de ler a palavra, deixando de buscar, o inimigo vai entrar. Ah, de Deus, misericórdia. E ele entra. Agora, quando o inimigo entra nas nossas vidas, sacode tudo, bagunça tudo, destrói tudo. E uma coisa que o inimigo mais deseja fazer é de acabar com a sua fé que ainda resta. É desacreditar você que há um Deus Todo-Poderoso. Não foi o Senhor que há poucos anos não destruiu um exército, não colocou ali Saul para ali fazer a obra, mas o povo desejou que o rei lutasse por eles. Se o rei ali não buscar o Senhor, se aquele que está no comando da casa não buscar o Senhor, se aquele que está no comando ali do seu dia a dia, da sua finança, dos seus afazeres, da sua empresa, não buscar o Senhor, o inimigo vai entrar e vai destruir. Ah, de Deus, misericórdia. Aonde você pôr a mão, o inimigo vai destruir. Se Deus não tiver contigo. Mas é inevitável a guerra aqui neste momento. Nós vemos aqui, os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Dani. Irmãos, eu vou só mais ou menos colocar aqui para vocês. Socó à distância do meu braço, aonde os filisteus se encontravam. De Socó a Azeca estava tudo cheio de filisteus para lutar contra Israel. Nós estamos falando cerca de ali quase 30 não, mas uns 20 quilômetros de extensão onde o exército se encontrava. E Judá estava aqui, no vale do Carvalho, no vale de Elá. Pequeno, daqui até aqui. Olha a proporção do exército dos filisteus naquela batalha. Opa, mas estamos aqui. Saul está aqui, o nosso ungido está aqui, o rei está aqui. E o rei tinha o peito de se levantar, nós vamos lá, vamos guerrear. Nós somos poucos, mas nós vamos vencer. Estavam prontos. Todas as batalhas de Saul foi assim, era poucos e venciam. Porque o povo temia o poder de Deus. O povo ainda, os inimigos de Israel ainda temiam o poder de Deus. Mas veja só, meus irmãos, Israel em proporção, vamos falar quase 2 vezes ou 3 vezes a mais eram os filisteus. Mas bastou levantar um homem, bastou levantar uma pessoa no meio dos inimigos. Sai de lá um gigante chamado Golias, um homem alto, tinha força, todos temiam. A Bíblia fala que era 6 côvados e 1 palmo, ou seja, quase 3 metros de altura esse homem. Só de olhar dava medo. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Israel, quando viu aquele homem se aproximar, um homem, um inimigo, cadê a fé? Subiu. Cadê o povo de Deus? Subiu.
E o interessante, quando a gente vê essa pregação aqui, a gente fica pensando assim, mas aí veio Davi, destruiu todo mundo ali. Não, irmão, você não entende o clima que estava aqui nesse local. Vocês não entendem. Foram 40 dias. Golias se levantou e insistiu que viesse alguém lutar com ele. E a situação era: se ganhar de mim, todos aqui que estão do meu lado, todos que estão aqui do Vale de Socorro até Zeca, vão seguir Israel. Mas preste atenção, se perder para mim, aí é o contrário, vocês vão servir a gente. Você vai servir os filisteus. Olha a armadilha do inimigo. Um homem se levanta e propõe essa situação. Mas como eu falei, meus irmãos, precisamos do Espírito Santo. Não adianta querer fazer algo sem o Espírito Santo de Deus. Não adianta falarmos que temos o Espírito Santo, mas não agimos conforme Deus quer. E Deus ali colocou ali aquele povo ali de frente, preparado para a guerra. Você já imaginou 40 dias o inimigo te afrontando? O inimigo tirando a tua fé, minguando todos os dias? Era de manhã e à tarde. Era de manhã e à tarde. 40 dias. 40 dias sem ação de ninguém. E eu fico pensando assim, Senhor, por que 40 dias? Os filisteus estavam mais com medo ainda daquele pouquinho ali de Israel. Estavam com medo, irmão, porque sabiam que o Senhor era capaz. Mas não demonstrava medo. Todo dia estava lá, preparando todo o seu time, todos os seus soldados para guerrear. Agora vamos acabar com Israel. E aí novamente o gigante, dizendo que você não tem força, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não tem ação, dizendo que você não conhece a Deus. E o inimigo vai te deixar, sim, irmãos, caído, porque é assim ele se adere quando caímos. Mas o Senhor já estava trabalhando, o Senhor já estava operando, o Senhor já sabia daquela afronta, o Senhor já tinha movimentado o seu ungido a lutar, preparado ele a lutar. 40 dias se passou, irmãos. 40 dias perdendo a fé, perdendo o ânimo, a coragem, o desejo de lutar por Israel. E aí a Bíblia fala que Jessé, pai de Davi, levanta aquele jovem logo cedo para levar suprimento e saber notícia do que está acontecendo. Quando não estamos na guerra, queremos ficar sabendo o que está acontecendo, queremos saber de notícias, porque 40 dias se passou e ninguém voltou, e o inimigo não habitou. Todo mundo estava ali se preparando para a grande guerra. E aí sai aquele rapaz. A Bíblia fala que ele saiu lá de Belém, lá da cidade dele, lá do seu local de trabalho. Ele era pastor de ovelhas, ele não cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele já tinha sido ungido rei. E a oportunidade do rei chegou. A oportunidade de servir ao Deus de Israel chegou. E ele se levanta logo cedo de madrugada
Mas logo cedo ele estava lá no acampamento. Era um homem preparado, sim. Olha só, irmão, ele saiu cedo. Nós estamos falando de 30 quilômetros da onde ele estava para o local de batalha. 30 quilômetros. E não tinha ônibus não tinha Uber não. Era no pezão. Subindo e descendo o morro. Ah, mas isso aí é fácil para 25 km. Pois é, levando 23 quilos nas costas, estava levando comida, suprimento para os seus irmãos. Porque era comum naquela época o povo ajudar aqueles que estavam em guerra, levando suprimento. Mas só que eu quero trazer para você que ele não estava levando só suprimento. Ele estava levando aquilo que o povo precisava. Aquilo que o povo precisava, ele estava levando. Ele foi com um monte de cabelo, um monte de pessoas seguindo ele. Negativo. Foi só. Não levantou só um homem contra Israel. O Senhor fez o quê? Ele levantou só um homem para lutar contra os filisteus. Irmãos, não era uma mulher ainda, era uma criança, era um jovem. Aí ele saiu ao encontro daquele povo. E veja só como é o mesmo Espírito que estava em Saul. Vocês lembram quando eu falei, quando chegou a notícia das afrontas que o povo estava tendo por parte dos inimigos de Israel e Saul, no mesmo instante já ficou bravo, irado, e o Espírito Santo tomou ele e ele foi ao chão, todo mundo para a guerra. Não foi diferente na vida de Davi. Aleluia. Ele se levantou de sua casa, chegou àquele local de guerra, e quando ouviu e viu a afronta que se fizera ao Deus vivo, olha só, irmãos, ao Deus vivo. Israel estava sepultando seu Deus, sem fé. Mas a vitória estava vindo por trás dele. Belém ficava por trás do vale do Carvalho. Os filisteus tinham o privilégio de todos os exércitos, todo o movimento que estivesse acontecendo atrás de Israel. Eles tinham essa visão, eles tinham esse privilégio. Mas o Senhor, meu irmão, trouxe um único guerreiro, trouxe um único suprimento, trouxe um único que poderia lutar ali com Deus vivo, para Israel. Veja só, Davi se apresenta àqueles homens, mas o povo, assim como eu, também poderia estar fazendo a mesma coisa, não valorizando, não dando crédito, é uma criança. Assim foi sua família. O que você está fazendo aqui? Veio curiar, veio olhar, veio ter curiosidade de ver como é a guerra, veio ver pessoas morrer, veio ver a destruição do teu povo. Nada disso. Nada disso. Se soubesse o poder de Deus na vida daquele jovem, que tinha o Espírito Santo do Senhor, fazia diferente. Mas aqui criou-se uma confusão, meus irmãos, por causa daquele jovem. Quando não temos fé, criamos confusão na nossa mente, no nosso coração. Não queremos aceitar a presença do Senhor, não queremos que o Senhor haja no nosso meio. Nem imaginava aquele povo, que aquela criança, aquele jovem,
ia lutar. Oh, Deus que surpreende mesmo, aleluia. Mas tinha uma pessoa naquele arraial que entendia tudo isso. Entendia tudo isso. O que era ter o Espírito Santo de Deus na sua vida? Havia uma pessoa. Ele entendia. Muitos não podem até imaginar, é o inimigo, é Satanás. Não. Era Saul. Ele entendia. É tanto que o povo leva Davi na presença dele. Os soldados levam Davi até a sua presença. E ele fala: aquietai-vos o vosso coração, meu rei, eu lutarei por ti. Você não tem experiência? Tem. Você não sabe lutar? Sei. E ele falou da sua experiência. E quando Saul entendeu que aquele jovem era diferente, ele não pensou duas vezes: Pai, o Senhor é contigo. Agora sim, agora nós temos um guerreiro aqui. Mas eu vou te preparar, eu vou te colocar na armadura. Irmãos, imagine só a armadura do gigante, cerca de quase 100 quilos. Só a couraça dele era 58 quilos. A lança dele, 7 quilos. Era um soldado assim, que levava um peso sobre o corpo, mas estava lá, em pé. Mas Davi, meus irmãos, não foi como uma arma para ele. Glória a Deus. Ele só pegou seu cajado. Ele só pegou sua bolsa, pegou só sua funda, para se defender no meio do caminho. Era comum os pastores naquela região. Mas Saul queria dar o melhor, queria dar uma armadura, colocar roupa, vestimenta pesada. Ele começou a andar e começou a perceber que aquilo ali não era de Deus, não dava para ele. Ele precisava lutar com as armas que o Senhor o tivesse entregue. Ele precisava lutar com aquilo que ele tinha no seu coração, a sua fé. Ele precisava fazer com que o povo olhasse não para o menino, mas olhasse para Deus na sua vida. Você já imaginou Davi saindo do meio daquele soldado e entrando ali na presença daquele filisteu? A Bíblia fala, irmãos, que eles foram lá, ele foi, passou no ribeiro e pegou 5 pedras. Essa era a arma. Essa era a munição. O que eu quero dizer com isso? Munição, pedra. É o que precisamos. Nós precisamos nos armar. Nós precisamos estar preparados. Quais são as armas do cristão? A palavra do Senhor. Só precisava da palavra do Senhor. Só precisamos hoje da palavra do Senhor. Só precisamos confiar no Senhor. Ah, mas eu não consigo. Mas precisa começar a crer. Precisa começar a confiar. Porque as batalhas, irmão, um dia vai se acabar. Ela vai ser findada. E se não tivermos preparados, igual aquele jovem, porque ele tinha todos os motivos para correr, igual aquela nação que estava ali, preparada para correr. Estavam os dois povos. Quem corresse primeiro ia ser o perdedor daquela batalha. Mas sai o vitorioso e sai o único homem de Israel que teve coragem suficiente
para lutar aquela guerra. E Davi, irmãos, vocês muito bem conhecem a história. Ele precisou de uma só pedra e derrubou a gigante. Eu fico imaginando assim, quando o gigante cai no chão. Caiu. E aí, irmãos, caiu a afronta, caiu o desânimo, porque foi o inverso. Olha o que aconteceu. Os filisteus começaram a temer o inimigo. O povo de Israel começou, eu não acredito. Uma criança lutou por nós, homens preparados na guerra. Homens preparados para viver uma vida com Deus, mas uma criança se levantou e não caiu. Ele se levantou ali no meio daquele povo. Se levantou ali o poder de Deus, se levantou ali aquela nação que precisava de ânimo, coragem, fé, desejo, sabendo que Deus ainda era com eles. E Davi lançou mão da espada do inimigo, porque ele falou ali aquele inimigo: hoje você vai saber o peso da mão do Senhor. Hoje você vai saber quem é Deus. Os filisteus vão saber quem é Deus. Israel vai saber quem é Deus. E ali da vitória, e ali aquele povo percebeu que ainda Deus era com eles. E é difícil, irmãos, percebemos isso. Às vezes falhamos, pecamos, não queremos mais, não acreditamos, mas o Senhor ainda acredita, ainda levanta, ainda põe de pé, ainda resgata, conhece as tuas forças e as minhas forças. Conhece o que passa no seu coração e no meu coração. Amém. E ainda continua nos amando. Glória a Deus. Como fez ali com Davi, o Senhor Jesus fez por nós também. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Não merecemos essa honra. Não merecemos. Mas Deus nos honra hoje. Deus nos guarda hoje. Se tão somente cremos que Ele ainda age, que Ele ainda é presente, que o Espírito Santo ainda se faz presente na nossa vida, que Jesus é o único suficiente Salvador. E assim, meus irmãos, terminamos o dia com esse povo, terminou aquele dia vitorioso. Não é bom ser vitorioso todos os dias? Não é bom conquistarmos todo dia a vitória? Então, irmãos, deposite algo na sua vida. Fé. Creia no milagre. Creia que o Senhor Jesus nos ama, nos salva, como salvou aquela nação de uma morte terrível, de uma escravidão que seria há muitos anos, mas o Senhor mostra o poder da sua mão. Amém? Que o Senhor possa nos guardar de todo mal e nos livrar dia após dia.
Lembre-se disso. Aleluia. Lembre-se Glória. de resgatarmos o que está plantado dentro do nosso coração. Aleluia. É hora de regar. É hora de trazer a semente, água suficiente para servir o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Lembre-se de uma coisa: é só uma semente. É só uma semente. Um dia, essa semente vai brotar. E com